Bom, a taxa de juros caiu, e agora? Como isso pode impactar a sua vida, como isso pode impactar os negócios, como isso pode impactar o mercado financeiro? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo isso e ainda vou te falar como que você tem que agir nesse momento agora. Eu dividi esse vídeo em 3 partes, né? Primeiro eu vou te falar alguns termos do mercado financeiro para você estar pronto para entender o resto que eu vou te falar depois. Depois eu vou te falar como que a queda da taxa de juros vai impactar no seu bolso e no mercado financeiro e na economia. Por último, eu vou te falar como você deve agir perante a isso agora, né? Perante esse momento. Começando, a gente precisa saber de algumas coisas antes de eu entrar no conteúdo de fato, né? Primeiro, você precisa saber o que é taxa de juros. Quando a gente está falando sobre taxa de juros, a gente está falando sobre taxa Selic, que é a taxa básica dos juros da economia. Bom, essa taxa ela baliza o mercado nas negociações, né? Tanto para investimentos, quanto para empréstimo, quanto para algumas outras coisas que são utilizadas para fazer alguns cálculos financeiros também, tá? Mas o que você precisa entender agora é que a taxa de juros ela é controlada pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Foi a reunião que tivemos na semana passada, definiu que a taxa de juros deveria ficar em 2,25%. Outro ponto que você precisa entender antes da gente começar, o que é renda fixa e o que é renda variável. Renda fixa são investimentos onde você já sabe qual que é o valor que você vai ganhar no final. Você já tem uma taxa pré-fixada sobre o seu rendimento. E você, antes de contratar, você já sabe quanto vai ganhar. Basicamente, existem investimentos nesse ponto, né? E existem investimentos de renda variável. O que é renda variável? É um investimento que você não sabe o quanto você vai ganhar no imediato da compra. Para ter ganhos de renda variável, você tem que se basear em estudos que você tem feito, estudos de analista, estudos de mercado, para que você possa ter uma expectativa de receber algo com base nos seus estudos. Então, assim, renda variável, você precisa ter bastante estudo para entrar nesse mercado. Então, basicamente, você já sabe o que é taxa Selic, você já sabe o que é renda fixa e renda variável. Só para complementar, renda fixa, você tem investimentos de renda fixa como, por exemplo, Tesouro Selic, LCI, LCA. Basicamente, esses investimentos você já sabe o quanto que você vai ganhar. Então, assim, se você quer saber um pouquinho mais sobre Tesouro Direto, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês verem, tá ok? É bastante interessante aí, para quem está começando. E quando a gente fala de renda variável, a gente está falando de ações e fundos imobiliários. Basicamente você já entendeu o que é isso, então agora vamos partir para o conteúdo em si do que isso impacta na nossa vida e nos investimentos. A redução da taxa de juros ela beneficia muito o mercado de renda variável. A renda fixa, quando você reduz a taxa de juros, basicamente ela é a referência para os investimentos de renda fixa, entende? O ganho da renda fixa fica muito baixo. Então, o que acontece? As pessoas começam a migrar, que elas podem ter alguns ganhos maiores do que a renda fixa. Então, começa a se ter uma mudança sobre isso. Quando você abaixa a taxa de juros, como ela é de referência do mercado, ela é a taxa que referencia os empréstimos dos bancos também. Então, quando você vai emprestar um dinheiro para o banco, tende os empréstimos ficarem mais baratos também, porque ela também é um balizador para isso. Então, quando você tem empréstimos mais baratos, você faz com que as empresas comecem a captar esse dinheiro de empréstimo para fazer investimento em novos negócios, porque isso estimula a economia. Quando a gente fala também de negócios, quando a empresa tem caixa investido em renda fixa, ela tende a tirar esse dinheiro do caixa. Quando eu falo caixa, é dinheiro em conta, dinheiro em fácil resgate, tá? Elas tendem a tirar esse dinheiro da renda fixa e começar a investir no próprio negócio para que aquilo possa crescer mais e render mais, ou em novos projetos. Então, o que acontece? As empresas começam a pegar dinheiro do próprio caixa e investir em negócios para gerar mais rentabilidade, ou captar dinheiro mais barato dos bancos para que ela possa investir e transformar o negócio dela mais rentável. Então, esse é o ponto. E assim, como as empresas começam a crescer mais, elas começam a contratar mais pessoas. E com isso eles fazem a economia girar mais rapidamente. Ou seja, resumindo toda a história, quando você abaixa a taxa de juros, você faz com que a economia evolua mais rápido, entendeu? Agora que você já entendeu qual é o impacto da taxa de juros na economia, vamos entender como que a gente deve agir
para cuidar do nosso dinheiro nesse momento? Geralmente todo mundo quer aquela pergunta, o que eu faço com meus investimentos e tal? Então depende muito do qual que é o seu objetivo com esse dinheiro. Por exemplo, se for reserva de emergência, se você aporta no Tesouro Direto sua reserva de emergência, mantém sua reserva de emergência lá. Não faz sentido você mudar, porque uma das premissas da reserva de emergência é alta liquidez e baixo risco. Então, os outros investimentos, na maioria, investimentos de renda variável não cumprem esse objetivo, tá? Se você quer saber mais sobre o que é reserva de emergência, eu vou deixar um vídeo aqui em cima para que você possa acessar e aprender tudo que você precisa saber sobre isso, tá? Bom, agora se você já tem uma reserva de emergência, você precisa começar a estudar sobre renda variável, né? Sobre fundos imobiliários, sobre ações, porque esses investimentos tendem a crescer por 3 motivos. O primeiro ponto que eu falei antes é que muitas empresas captam dinheiro dos bancos para poder alavancar o seu negócio. Quando eu falo alavancar, é crescer mais rápido, né? Para que elas possam pegar aquele dinheiro para crescer mais rápido no seu negócio e assim gerar mais dinheiro, mais receita com aquele dinheiro. Quando essas empresas elas pegam dinheiro emprestado, elas pegam dinheiro emprestado geralmente atrelado à taxa de juros. Então, quando você tem a taxa de juros mais barata, acontece que o empréstimo dessas empresas ficam mais baratos, porque a taxa de juros diminuiu. A taxa do empréstimo dela diminuiu. Bom, é normal empresas se alavancarem, tá? Tem setores que são extremamente alavancados, tem outros que já não, mas é comum ter empresas alavancadas, tá? Porque assim elas acabam acelerando o seu negócio. Bom, agora o segundo ponto é porque é um pouco mais técnico, eu vou tentar transmitir da forma mais tranquila possível para que vocês possam entender. Basicamente assim, sabe os números que você vê na Bolsa de Valores lá em negociação? Esses números eles são calculados através de um fator chamado valuation. Não sei se você já ouviu falar isso, mas basicamente eu vou tentar explicar bem rapidamente o que é isso, tá? Basicamente o valuation, resumidamente, o valuation ele é calculado através de uma projeção de fluxo de caixa futuro. Sabe o valor que a sua empresa que entra na conta corrente dela anualmente? Então, ela projeta isso para fluxo futuro, né? O quanto que essas empresas receberiam no futuro, analisado através de várias análises de mercado, projetando o fluxo futuro dessa geração de caixa e descontado a taxa de juros para atualizar isso para valor presente. Não sei se você conseguiu entender, talvez é um pouco técnico para você entender, mas o que você precisa entender é que quando você abaixa a taxa de juros, o valor das ações das empresas tendem a crescer. O terceiro ponto é porque as empresas tendem a criar novas soluções para poder gerar mais receita. Elas tendem a investir em projetos novos, porque não vale mais a pena deixar o dinheiro delas investido na renda fixa, e elas tendem a começar a investir em novos negócios, buscar novos negócios. As empresas tendem a crescer por esses motivos. Então, assim, se você quer entrar no mercado de ações, se você quer entrar no mercado de investimentos, te recomendo a se inscrever nesse canal, porque estamos criando aqui uma sequência de vídeos que você acompanhando o canal, você vai aprender a investir do básico até o investidor de verdade. Espero que você tenha gostado do vídeo. Agradeço por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.